Oi, meu nome é Eduardo Cruz, eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e sou membro-diretor da Liga de Emergência e Trauma da instituição. Dando seguimento ao nosso curso de Primeiros Socorros, a aula que eu vou dar hoje é sobre parada cardiorrespiratória. Lendo esse título, talvez surjam algumas dúvidas na tua cabeça, como por exemplo, mas parada cardiorrespiratória é uma situação de primeiros socorros? A resposta para essa pergunta já vou dar logo de cara e de forma bastante enfática. Sim, ela é. Mas por quê? Bom, eu vou justificar isso com base na resposta da próxima pergunta, que é: por que aprender o manejo de uma parada cardiorrespiratória? Tem 3 aspectos aqui que eu quero abordar contigo. O primeiro deles é o número elevado de mortes anuais. Segundo a SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil por parada cardiorrespiratória. Dessas, mais ou menos 100 mil morrem dentro de um hospital. Esse número não nos interessa muito. A questão é que cerca de 200 mil pessoas morrem em ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora de um hospital. E dessas, cerca de 172 mil morrem em casa e mais ou menos 28 mil em vias públicas. O número que eu quero chamar a atenção entre todos esses é esse aqui. 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de parada cardiorrespiratória fora de um hospital. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse número, se a gente jogar ele dentro da população absoluta brasileira, segundo os dados do IBGE, isso representa cerca de 0,1% da nossa população. Isso é o número de pessoas que morrem por ano por parada cardiorrespiratória fora de um hospital. Bom, tendo considerado o número grande de mortes, vamos avaliar então a sobrevida dessas vítimas. A American Heart Association estima que, a partir do momento do colapso, a vítima de parada cardiorrespiratória perde uma sobrevida de 10% a cada minuto, o que significa que, em 10 minutos, essa pessoa vai estar morta. E o que isso representa para ti agora? Bom, se tu tivesse tido uma parada cardiorrespiratória no começo dessa aula, agora tu já teria perdido cerca de 30% da tua sobrevida. Tudo bem, tendo visto a questão da sobrevida, vamos ver a questão da imprevisibilidade. Talvez tu conheça esse cara. Caso tu não conheça ele, esse é o meu pai. Bom, era janeiro de 2006, meu pai tinha 45 anos de idade e ele sofreu um infarto, que é diferente de uma parada cardiorrespiratória. A questão é que a gente levou ele às pressas para um hospital e lá ele teve uma parada. A nossa sorte é que ele teve uma parada dentro de um ambiente muito controlado, em que as chances de sobrevivência aumenta demais. No fim das contas, meu pai está bem, ele está vivo. Um pouquinho mais velho do que nessa foto, mas ele está vivo. O que eu quero trazer com essa informação? A gente nunca sabe quando uma parada cardiorrespiratória vai acontecer, com a gente ou com alguém próximo da gente. Então, é muito bom para nós, como indivíduos e como sociedade, que o maior número possível de pessoas saiba como lidar com a parada. Tudo bem, tendo entendido o porquê de aprender esse manejo, vamos de fato aprender a lidar com a parada. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Imagina que tu acabou de sair dessa aula, tá indo no supermercado comprar alguma coisa. Chega uma senhorinha desesperada para ti, dizendo que o marido dela desfaleceu dentro do apartamento. Tu já imagina, desfaleceu, isso pode ser uma parada. Tu prontamente te voluntaria para ajudar ele. Ela te leva até o prédio e diz: ele está dentro do nosso apartamento, ali no segundo andar daquele prédio, em chamas. Bom, essa evidentemente não é uma situação segura para tu te expor. O que eu quero trazer com isso? Aqui a gente tem que ter bom senso, tá? A situação em que a gente vai se colocar para ajudar alguém tem que estar sempre segura, porque pior do que uma vítima são 2 vítimas. Então, situações em que não dá para a gente agir. Por exemplo, um incêndio, um desmoronamento de terra, um acidente de carro em que não tenha como garantir a tua segurança, que tu não saiba se tu não vai ser atropelado, por exemplo. Um lugar que tem risco de tomar um choque elétrico, um local que está acontecendo uma inundação, entre tantas outras. O que eu quero trazer aqui é que a gente tenha bom senso. Avalie a situação e vê se ela é segura para ti.
A gente só pode ajudar alguém se a gente garantir a nossa segurança primeiro. Tendo visto a questão da segurança da cena, a gente vai para a identificação de uma PCR. Como é que a gente identifica uma PCR? 2 aspectos que a gente tem que avaliar. Primeiro, a vítima de PCR ela vai estar inconsciente. Como é que a gente avalia isso? Tem alguém que está desmaiado no chão. Tu não sabe se ela está desmaiada porque ela teve uma parada ou porque ela teve uma hipoglicemia, por exemplo. Não tomou um café da manhã adequado. Então, chega nela, sacode bem, chama pela pessoa de forma bastante vigorosa. Se ela não respondeu, próxima etapa, ausência de respiração. A vítima de PCR ela não vai estar respirando. Uma forma fácil de tu avaliar isso é aproximando ou o teu rosto ou a tua mão do nariz da pessoa para ver se está saindo ar, enquanto com os olhos tu olha para o tórax da pessoa para ver se ele movimenta. Aqui tem 2 macetezinhos que ajudam. Caso, o celular. Aproxima a tela do celular do nariz da pessoa e vê se ela embaça. Se ela embaçar, é porque está saindo ar dali de dentro. Segundo macete é o relógio. Mesmo mecanismo, aproxima o relógio do nariz e vê se embaça a tela. Bom, fizemos a identificação. A pessoa está em parada? Liga para a emergência. Próximo passo. Tá, mas e qual é o número da emergência? 911, 193, 190? Não. Lembrem, emergências médicas no Brasil, o número é o número do SAMU, número 192. Mais um macetezinho. Esse é bem bobo, mas ajuda a lembrar. O S de SAMU, se ele for espelhado, ele fica parecido com 12. Então, SAMU, o S espelhado, 192. Tudo bem. Quando tu for ligar para o SAMU, o ideal é que se dê uma localização bem precisa do lugar, principalmente com pontos de referência, para que a equipe chegue o mais rápido possível na cena. Mais um exercício de imaginação. Vamos nos colocar num shopping. Shopping lotado, acontece uma parada. Quando tu ligar para o SAMU, o ideal é que tu dê uma localização bem precisa dentro do shopping também. Ou independente do lugar onde tu esteja. Mas na situação de um shopping, por exemplo. O ideal é que se fale o nome de uma loja que tem próximo, o número de uma entrada, ou algo que facilite ainda mais para a equipe chegar lá. Ainda nessa situação do shopping, vamos lá. Tem um monte de gente. O ideal é que tu chame alguém para observar o que tu vai fazer e te ajudar na massagem cardíaca. Porque tu logo vai descobrir que isso é uma coisa bem cansativa. E delega para alguém que faça a ligação para o SAMU. Mas é importante sempre identificar para quem tu vai delegar essa tarefa. Não pode simplesmente dizer alguém liga para o SAMU. Não, tem que ser assim, ó. Tu liga para o SAMU. Porque senão a gente sabe como é que são as pessoas, né? Alguém liga para o SAMU. Vai ter aquele cara que vai pegar o celular para tirar uma selfie com a vítima, o outro que vai mexer no Facebook, o outro que vai dar uma olhada no WhatsApp e ninguém vai chamar ajuda. Tudo bem. A gente viu a questão de ligar para a emergência. Agora vamos de fato para o manejo da vítima. É sempre importante a posição da vítima. A vítima não pode estar em uma superfície mole, porque senão a massagem cardíaca não vai ser feita de forma correta. Então, é sempre bom a gente colocar numa superfície rígida, tirar da cama, do sofá ou de lugares que não sejam firmes e colocar no chão, que é um lugar estável. O mesmo vale para casacos grossos, que vão atrapalhar na nossa massagem cardíaca. É sempre importante a gente abrir eles, expor o tórax da pessoa. Vamos lá, a posição das mãos agora. É sempre importante colocar essa região da mão em cima dessa região do tórax da vítima, tentando sobrepor as linhas vermelhas. Tudo bem, num homem essa visão fica um pouco mais fácil, porque é exatamente na linha entre os mamilos da pessoa, em cima desse osso duro que a gente tem em cima do peito. A gente vai colocar nossa mão. Mas numa mulher com os seios maiores, isso fica um pouco mais difícil. Daí a gente tem que se guiar pela linha embaixo do seio dela. A gente vai colocar nossa mão um pouquinho acima dessa linha. Tudo bem, e a posição dos dedos? A gente vai entrelaçar nossos dedos como mostra na imagem, de preferência com a tua mão dominante por baixo. Agora a nossa posição. A gente vai se ajoelhar bem ao lado da vítima, com os braços estendidos. Os nossos braços não vão se movimentar. A gente vai usar o peso do nosso próprio corpo para fazer pressão no tórax da pessoa. A gente vai afundar o tórax da pessoa
mais ou menos de 5 a 6 centímetros. E tem que lembrar de sempre deixar o tórax voltar até a posição de repouso dele. Porque a gente vai estar simulando o movimento da contração cardíaca. Então a gente tem que apertar para expulsar o sangue para o corpo, mas também deixar voltar para a posição normal para o coração se encher novamente e a gente poder apertar de novo. Lembrando de sempre usar o peso do nosso corpo para fazer essa compressão. Para que se tenha uma ideia, a gente precisa fazer a compressão de forma bastante forte. Tá, mas e se quebrar uma costela? Bom, a fratura de uma costela durante a massagem cardíaca é uma coisa que pode acontecer, mas é um dano secundário. Lembrando, daquela parte lá no início, uma pessoa em parada morre muito rápido. Uma costela quebrada não é nada demais perto disso. Vamos lá. O ritmo das compressões tem que ser feito mais ou menos 120 compressões por minuto. Pô, mas como é que eu vou saber o que são 120 compressões por minuto? Mais um macetezinho. Música. Tem algumas músicas que têm o ritmo exatamente de 120 por minuto. A mais clássica delas é Staying Alive dos Bee Gees, mas existem inúmeras outras como Baby Shark também. Bom, se tu quiser ver outras músicas que também tenham essa frequência, é só te escrever PCR no Spotify e vão aparecer diversas playlists com isso. Tudo bem. E a massagem cardíaca em gestantes ou em pessoas obesas? Gente, para gestantes e pessoas obesas, o protocolo é exatamente o mesmo. A gente vai seguir os mesmos passos da mesma forma. Tá, e se for um bebê ou uma criança? Ah, daí muda um pouquinho. Para recém-nascidos ou lactantes, ou seja, bebês que ainda estão sendo amamentados, a gente vai usar 2 dedos em cima do tórax, exatamente na mesma posição, e vai fazer pressão só com esses 2 dedos. Se for uma criança um pouquinho maior já, a gente vai usar uma mão só. O protocolo é exatamente o mesmo para adultos, mas ao invés de usar as 2 mãos, a gente vai usar só uma mão. Tudo isso que eu expliquei agora, existem vídeos da American Heart Association explicando de forma mais prática, digamos assim. O ideal é que isso seja feito na prática, se seja feito esse treino na prática. Mas, como nesse momento não é possível, o vídeo já serve como uma boa ajuda. Os vídeos vão ficar disponíveis para te poder dar uma olhada. Tudo bem, fizemos o manejo adequado da vítima. Tem mais uma coisa que eu tenho que abordar contigo, que é o DEA. DEA é desfibrilador externo automático. É esse aparelhinho aqui. Por lei, lugares com circulação acima de 5.000 pessoas por dia tem que ter um DEA. Mas, como a gente sabe como funciona no nosso país, a gente não pode se basear nisso. Se tu estiver num lugar que tu saiba onde é o DEA, ou que tu tenha certeza que tem o DEA, tu vai chamar ele, vai pedir para trazerem ele, ou vai buscar ele, logo depois de ter ligado para a emergência. Mas se tu não tiver certeza de que tem um DEA, ou não tiver alguém que trabalha no lugar próximo que possa ir buscar para ti, tu vai começar direto o protocolo de ressuscitação. Não vai ir atrás do DEA. Tudo bem. Esse desfibrilador, ele é feito para público leigo usar. Então, vai trazer nele ali a indicação de onde se colam as plaquinhas. Tu vai colar as plaquinhas e ligar ele. A partir do momento que tu ligou ele vai começar a te dar comandos de voz e vai te orientar sobre o que fazer. Ele vai fazer uma leitura do corpo da vítima e se ela tiver um ritmo chocável, ele vai pedir para te dar o choque. Ele é todo feito para público leigo, então pode ter certeza, a partir do momento que tu tiver ele em mãos, é só seguir as orientações. Tá, como take home message dessa aula toda, ou seja, aquilo que tem que ficar, que tu tem que lembrar, primeiro, reconhecer. São os dois sem consciência, sem respiração. Próximo passo, chamar ajuda. Lembrar, SAMU 192, o S espelhado vira um 2. Próximo passo, iniciar o RCP. Lembrar da posição da vítima, em um lugar rígido, das mãos, em cima do tórax da pessoa, na linha entre os mamilos, dedos entrelaçados. Posição do socorrista, logo ao lado da vítima, ajoelhado, braços estendidos. Lembrar das 120 compressões por minuto, musiquinha do Baby Shark. Bom, essas aqui são as minhas referências, se tu quiser dar uma olhadinha. E por uma questão de direitos autorais, eu coloquei
o link de todas as minhas imagens dos slides, embora todas elas tenham cedido o direito de uso de imagem. Queria agradecer pela tua presença em mais essa aula, deixar aqui o contato da Liga, e eu agora vou ficar à disposição para tirar qualquer dúvida no chat.